Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Dia dos Perplexos. Esse vídeo é a continuação direta e linear do anterior. Estava ficando muito longo, eu interrompi. Mas dissemos primeiro de que tudo que Jesus morava mal. Dissemos que Jesus nasceu na zona sul da Palestina, que é a Judéia, em Belém de Judá. Depois foi para Nazaré, que já é na Galileia. A Galileia tem Samaria ao sul, como limite, e tem a Cirofenícia ao norte. Então ele está entre dois povos idólatras, que eram detestados pelos judeus oficialmente. Logo, morava mal a beça. Morava num local que era um reduto que tinha acima os adoradores da deusa Ishtar, do deus Marduk de Baal, que adoravam criancinhas assadas ou adolescentes assados. E os samaritanos, que tinham uma cópia da Bíblia hebraica samaritana, que é muito deficiente. Eu tenho, por exemplo, o dilúvio, né? Eu peguei o dilúvio e, através de um esforço de análise e edição, eu separei a redação samaritana da redação judaica. E são muito diferentes as duas versões. Então, eu terminava o vídeo mostrando para vocês o que é o Hamas, que é o assunto atual, né? Os pastores evangélicos dizem que quem odeia Israel odeia Deus, porque está na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia está certo, para começo de conversa. Por exemplo, aqui eu tenho Bíblia Pastoral. Olha só, Bíblia Pastoral, edição pastoral, os mapas onde eu mostrei a vocês, aqui, tá vendo? Mas aqui com muitos detalhes. Aí eu abri esse aqui mostrando, né? Cirofenícia, idólatras, a religião deles consistia em orgias, né? Então, a Galileia, onde Jesus decidiu morar, aqui nós temos Cafarnaum, o Monte Tabor, né? Então, Jesus vem morar aqui, embaixo Samaria. Então, entre Samaria e a Cirofenícia está a Galileia, o mar de Genezaré, que é o lago Tiberíades, onde os pescadores que ele convidou para ser discípulos dele foram encontrados um por um, e as margens desse lago tem muitas cidades, porque essas vilas todas de pescadores. Então, Jesus nasceu na Judéia, já dissemos a vocês. Aqui está em Belém, vamos encontrar sem muita dificuldade. Aqui, Jesus nasceu em Belém de Judá. Aqui está uma cidade que se chama hoje ainda Gaza, a faixa de Gaza, onde está o Hamas. Então, essa faixa de Gaza, né? Então, os sionistas deixaram os palestinos morando aí, mas somente 14% de palestinos árabes, porque o resto os que estão lá têm subemprego, ou vivem sob perigo de vida constante, como agora, né? Quando Israel decide atacar a faixa de Gaza, é um desastre total. Então, mas aqui já havia, ó, tá vendo? Ó, a faixa de Gaza, mais clara aqui, do ladinho da Judéia. E aqui nós temos Jerusalém,
exatamente em cima do meu dedo, Jerusalém. E no deserto aqui da Judéia moravam os essênios, quer dizer, um grupo de essênios que ocupavam um território muito grande, ia do Líbano até de Damasco até o Egito. Eu tenho um mapa que mostra de Damasco até o Egito. Agora não sei se eu acharei facilmente, mas vou tentar. Achei. Então aqui nós temos Palestina, grande, e aqui nós temos Antilíbano, Heliópolis já é no Egito, né? Aqui Heliópolis já é no Egito, Oronte, Trípolis, Biblos, que é Cirofenícia, idólatras, Sidon, que também é idólatras, terra de idólatras, Tiro, a famosíssima Tiro, de onde havia uma correspondência intensa entre o rei Salomão e o rei de Tiro, Hiram, rei de Tiro, e Salomão se tornou, vamos dizer assim, o projeto maçônico ideal por causa da fusão que ele fez do judaísmo, o javismo, com a religião de Istar, que era a religião da Sidônia, tá vendo? De Biblos, da Sidônia, de toda essa faixa aqui, que era, né, a Fenícia. Está escrito, ó, aqui, com PH, Fenícia. Então, Salomão se tornou irmão através de um ritual maçônico de Irã de Tiro, rei de Tiro, e terminou idólatra e ateu, praticamente. Então, aqui nós temos, não sei se... Israel, ó, em grande, ó, Israel. Agora já é o nome que não é mais Judeia, Israel já é um país. Então, Jerusalém aqui aparece bem grande, Jerusalém, capital. Belém, aqui embaixo de Jerusalém, escrito Betelém, mas é Belém, Belém de Judá. Hebron, Ascalon, Gaza, a faixa onde estão o Hamas e o punhado de palestinos que vieram, como Jesus, até o rio Jordão para poder serem batizados por João Batista. E nós vamos então ao Lago Asfaltite, que é o Mar Morto, também chamado Lago Asfaltite, né? Berseba. E então Jesus, Damasco, aqui está Damasco. Dá para vocês verem, em cima do meu dedo aqui, ó, está escrito Damas, porque é em francês. Enciclopédia Delta Larousse, francesa. Então aqui está Damasco. Foi em Damasco, né, que o professor o alemão, doutor, deixa eu ver se eu me lembro do nome, encontrou os pergaminhos de Damasco, né, que diziam que ali morava o chefe de uma comunidade que depois fugiu para o Egito. O nome dele era da ordem de Melquisedeque. Agora, não era esse o assunto do vídeo. Então, os documentos de Damasco. Chester, o doutor Chester, arqueólogo, descobre aqui em Damasco Chester.
descreve em Damasco um escritório que aí é disputado. De quem era esse escritório? Tinha muitos papéis. Esses papéis mostravam que quem morava lá, aquela sinagoga ali, era muito importante. E esses papéis mostram que quem estava ali era um administrador muito hábil que administrava pessoas, revolucionários silenciosos, né? Nós aceitamos que eram os essênios, que iam de Damasco, novamente de Damasco, né, até o Egito. Então, até o Egito. Aqui nós temos Mênfis, no Egito. Ali nos dá da Síria, da Mesopotâmia, Babilônia, Arábia, mas aqui não dá o Carquemis, mas não dá o Egito. Então o Egito estaria exatamente onde está esse pedacinho aqui, né? Monte Sinai. O Sinai já está aqui, ó, esse meio triângulo aqui é o Sinai, que já estamos no Egito. Então de Damasco até o Egito. Você vê que Antioquia, Armênia, Ramata, então, essa palestinos, aqui nessa pequena faixa está escrito palestinos, e então nessa Palestina que está aqui, então, da Síria até o Egito, então, havia uma ordem secreta, semissecreta, a Sagrada Ordem de Melquisedeque. Achei o mapa e vou marcá-lo. Marcá-lo que eu não quero perder mais não. Então, eu vou botar aqui. Então, como eu disse, o importante aqui é perceber que um homem especial, visitado por Deus, chamado Melquisedeque, na verdade, na lista de Sancuniaton, na lista dos reis sumérios, ele é chamado Sidik, 2300 a.C., na Babilônia. Ele vai no ano 2300, que é, a lista é de 2300. Ali ele é citado na lista dos reis e sumos sacerdotes sumérios. Dali ele recebe a ordem de Deus de não fazer holocaustos, e sim apenas uma oblação de pão e vinho, e ele aí se torna um sacerdote monoteísta e o único que não faz holocaustos. Ele vai para a Palestina. Aqui agora voltamos a mostrar que Jesus morava mal. Ele vai para a Palestina. Lá ele descobre um monte que ele sabe que é o Monte Privilegiado, onde está Jerusalém. Ó. É esse mapa aqui, o Monte Sião. E aqui no Monte Sião, ele se estabelece. Ele é da tribo dos Jebuseus e ele constrói a cidade de Salém e a dinastia dos Sadek. Sadek quer dizer justiça. Isso vai ser importante, porque Jesus, quando falar com João Batista, ele vai falar Tzedaka. Tzedaka é o mesmo que Tzedek. Tzedek em Jebuseu é igual a Tzedaka em hebraico aramaico. E essa palavra será a chave que vai fazer com que João Batista perceba que aquele batismo que ele está fazendo de Jesus, veja, o Monte Sião, onde está construído o templo, né, aqui nessa época, o templo de Melquisedeque, da Sagrada Ordem de Melquisedeque, e ele convida Davi para participar desse convívio, porque ele vê que Davi também é um rei sacerdote. Então, é Sião, o nome do monte, Tzadek, quem tem a visão profética de que será o centro do mundo, hoje é o centro das desgraças, das guerras, de tudo que é programado. Lá foi programada a criação dessa pandemia, né, do Covid-19, não sei qual será a próxima. Então São João, o evangelista, vai dizer aqui no Apocalipse onde é que moravam os filhos de Satanás, que era da ordem que Esdras criou, ou seja,
sionismo, a grande sinagoga. Então, o que nós queremos dizer é, da faixa de Gaza, partiam para o Jordão, em algum lugar, também do mesmo jeito que Jesus saiu da Galileia, Jesus sai então da Galileia para encontrar o Batista no Rio Jordão, em algum ponto aqui, talvez nos afluentes, né, na Judéia, de qualquer maneira na Judéia. Então, do mesmo jeito, aqui está de novo Gaza. Os habitantes de Gaza hoje são o Hamas, e que foram ser batizados por João Batista, assim como Jesus saiu da Galiléia para ser batizado por João Batista, para se tornar sacerdote da Sagrada Ordem de Melquisedeque. Vamos ler um pedacinho do texto. Então, mapa é o que não nos falta. Vamos ler um pedacinho do texto para vocês terem uma ideia. Pregação do precursor. Aqui está o evangelho sinótico, né, que nós temos, uma vez, os sinóticos têm essa característica de eu poder mostrar os 4 evangelhos. Nós temos vários sinóticos, vamos mostrar a vocês um antigo, mas agora é esse que nós estamos trabalhando. E aqui nós vemos então o início da vida pública de Jesus, mas começa com João Batista. O início da vida pública é Jesus aparecendo a João Batista. Mateus 3, de 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Já mostramos a vocês no mapa. Podemos mostrar quantas vezes vocês quiserem. Então, no deserto da Judéia. Então, onde está o deserto da Judéia? Aqui não mostra claramente, mostra Jerusalém claramente e mostra Gaza claramente. João Batista estava aqui nessa região. Segundo o texto, João Batista prega aí. Fugi um pouquinho do assunto? Não, não fugi. Voltarei facilmente. E aí, João Batista diz: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou Isaías quando disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João usava a vestimenta de pelo de camelo e uma cinta de couro em volta dos rins. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Vinham então a ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o território próximo do Jordão, e confessavam seus pecados. Ora, nós vimos que a faixa de Gaza, se quiserem eu mostro de novo, fica muito próxima do Rio Jordão. Vou mostrar novamente. Ascalon lá em cima, Gaza, aqui a faixa de Gaza, muito mais próximo do que a Galileia. Se Jesus veio da Galileia para ser batizado por João no Jordão, então, né, os palestinos que moravam em Gaza também vieram. E vários outros povos que foram batizados por João. E o que eu quero dizer é exatamente isso. João batizava aqueles que vinham, que mostravam sincero arrependimento. Olha, vou repetir. Vinham a ele os habitantes de Jerusalém, os principais, de toda a Judéia, Jerusalém é a capital, de todo o território próximo do Jordão. Eram batizados no Jordão confessando os seus pecados. Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, lhes disse: serpente, raça de víboras, quem vos ensinou que escapareis da cólera futura? Fazei frutos de penitência, e não tenhais a presunção de dizer: temos por pai Abraão. Pois eu vos declaro que Deus pode dessas pedras suscitar filhos de Abraão. Esse texto é praticamente colado na vida de Jesus Cristo, como sendo um dos discursos de Jesus Cristo.
O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada e atirada ao fogo. Infelizmente, não foi assim, porque prosperaram os fariseus e os saduceus e os escribas, e hoje são os donos do mundo, com o nome de Partido Sionista Mundial, fundado oficialmente, né, em 1800 ou 1780, e entre 1780 e 1800, por um Theodor Herzl, jornalista, cujo nome verdadeiro é Benjamin Zeev, que foi o fundador oficial do sionismo nos nossos dias, por volta de 1800, o século da besta. Enquanto que, na verdade, quem fundou o sionismo foi Esdras, no ano 430, na Babilônia, exatamente convocando os judeus ricos e inteligentes de todas as partes do mundo, no que o nosso queridíssimo Bernard Casper, judeu, na Enciclopédia Judaica, né, introdução ao comentário judaico da Bíblia, ele diz que a sinagoga, a grande sinagoga, foi a grande obra de Esdras. E essa grande sinagoga, que é a chamada Assembleia, criada por Esdras, foi criada por ele. Ele aceitava ou não quem estava sentado ali no chão, ouvindo os planos dele de conquista do mundo. Ele não queria nada menos do que isso, conquistar o mundo. 430 a.C., depois que Ciro Persa libertou todos os hebreus, todos, não foi só os judeus, mas os hebreus, dando-lhes dinheiro, ouro, prata e um contingente de soldados, a Zorobabel, Salatiel e a Josuá, sumo sacerdote, para voltarem para Jerusalém com essas riquezas e reconstruírem o templo de Jerusalém, que tinha sido feito por Salomão, que se tornou de sábio em louco, de crente em Javé em ateu. Trabalho da maçonaria hoje, tornar os crentes ateus. Então começa com Salomão, por isso que Salomão é o grande personagem. O lugar no centro venerável na loja é chamado Trono de Salomão, ou seja, é aquele que é incumbido oficialmente. Eu sentei nesse trono, que eu sou mestre instalado, e ali a minha incumbência seria transformar todos os crentes do grupo que estava ali, da loja, da Ma'at, que quer dizer justiça, em egípcio, né, em copta. Então, sai dali. Os Esdras fica livre de Salatiel, de Zorobabel e de Josuá, e dos fiéis a eles, que eram Josuá, sumo sacerdote da Sagrada Ordem de Melquisedeque, e Salatiel e Zorobabel, descendentes da tribo de Davi. Então, livre desses personagens, ele secretamente dá um golpe. Chama os judeus ricos e inteligentes do mundo inteiro, seleciona-os e funda a grande assembleia. Sentem no chão que eu vou dizer a vocês agora qual é o meu plano para a gente conquistar o mundo, o que é hoje, a globalização. E ali ele fala. Então, aí os fariseus, escribas e saduceus que vinham buscar João Batista, ele se negava. Raça de víboras, serpentes, quem vos ensinou a fugir da hora da cólera futura? Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis céus e terra para fazer um prosélito, e uma vez que o conseguis, tornai-o 2 vezes mais merecedor do inferno do que vós. Ou seja, vós ireis para o inferno, e os seus prosélitos vocês estão encaminhando para o inferno. Então eu deveria ali, sentado no trono de Salomão. Não me mataram porque não quiseram, porque sabiam que eu ia dizer isso, porque eu fundei a maçonaria cristã, né, que é chamada Ma'at, é o nome hebraico para justiça, Sadek, equivalente a Sadek. Sadek em hebraico, em caldeu, Sedaka em hebraico, Ma'at em egípcio. Né? Então, ele diz aqui que Deus cortará as árvores ruins e lançará no fogo.
não é o que nós vimos acontecer. João, como profeta, não era bom para predizer o futuro. A única coisa que tornou ele digno da palavra profeta, e Jesus diz, o maior dos profetas, foi olhar que Jesus de Nazaré vinha da Galiléia, do norte do Maranhão, para Brasília, digamos assim, e para ser batizado por João Batista e tornar-se aspectualmente, formalmente, um discípulo dos essênios e, portanto, diretamente do Batista, já que foi quem o batizou. Isso era uma encenação. Não, a palavra encenação não seria correta. Era necessário. Eu vos batizo com e diz, vou repetir, saíam ao seu encontro, ele estava batizando no deserto. É chamado aqui de anjo, está escrito em Isaías, já no Evangelho de Marcos, envio meu anjo diante de tua face, da face do Messias, Jesus, que preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Adonai, o Messias, endireitai suas veredas. De acordo com esta profecia de Isaías, apareceu João batizando no deserto da Judéia e pregando um batismo de penitência para a remissão dos perdão dos pecados. Ora, Jesus não precisava fazer penitência para ser perdoado dos seus pecados, porque ele não tinha pecados. Ele diz claramente, quem de vós pode me acusar de um pecado? Quem? Ele diz isso publicamente várias vezes. Logo, o batismo de Jesus por João Batista não era para perdão dos pecados. Já temos aqui uma falha na Bíblia, porque um leitor comum, que não seja um pesquisador como eu, né, obcecado pela verdade, vai achar que Jesus, então, era um pecador, ou que se fez tal, vamos dizer, assumindo o aspecto de um homem comum, para dar o exemplo, foi ser batizado por João Batista. Nada disso, nada disso. Aquilo foi programado por Deus, um plano divino feito no céu, por Deus Pai e por... como é que os rabinos judeus chamam Jesus quando ele está ainda no céu? Reshit, o cabeça, o príncipe, que foi trazido pelo princípio. Então, não é para confessar os pecados, Jesus não tinha pecados. E eram batizados por ele no Jordão. Logo, todos que vinham, inclusive os atuais membros do Hamas, habitantes da faixa de Gaza já naquela época, então vinham, confessavam os seus pecados e não batizavam. E Jesus veio, não vou mostrar mais o mapa, da Galiléia. Gaza era muito mais perto. E ele batizava todos os que vinham pedir o batismo, se tornando assim sacerdotes da sagrada ordem de Melquisedeque, que usavam o nome de essênios ou esseus para não serem perseguidos pelos discípulos de Satanás, os herdeiros espirituais de Esdras, que fundou a grande sinagoga e que no Apocalipse vai ser dito que é a sinagoga de Satanás. João diz, depois de mim eu batizo com água, para a penitência. Ora, Jesus não foi batizado para a penitência. Mas depois de mim vem outro que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar ou desatar as sandálias. Traz em sua mão a pá e limpará bem seu terreno. Recolherá o trigo, colocará no seu celeiro, no céu, mas queimará a palha em fogo que nunca se apagará, no inferno. Essa profecia não se cumpriu ainda. Nós, então, estamos com o mundo debaixo da canalha, que é herdeiro espiritual de Esdras, cujo, a partir de 1774, por aí assim, passaram a eleger como líder o clã maldito dos Rothschild. Antes havia outros chefes, porque a sucessão começa de Esdras, na Babilônia, 430 anos a.C., e vai ininterruptamente tendo sempre um chefe, e esse chefe vai ter um nome, né? Ele é o chefe da grande sinagoga, né? Ele é o rabi, ele é o príncipe, é esse o título que ele vai assumir. Esse príncipe vai ter sucessores que vão até o ano 1774,
quando a família de Rothschild, o clã de Rothschild, que era Bauer, se torna Rothschild, muda de nome. Antes de Bauer já devia ter outro nome que mudaram para Bauer, e eles camaleonicamente, como Silvio Santos, que era Abravanel, e usou o nome Silvio Santos. Ah, mas ele era artista, Silvio Santos era o nome artístico. Não, ele não queria que ninguém soubesse que ele era descendente de Dom Isaac Abravanel, que era um dos que pertenciam à sinagoga de Esdras. Abravanel, Dom Isaac Abravanel, riquíssimo, tesoureiro de reis, monarcas e imperadores, na idade em que os árabes queriam conquistar pelo ano 630 depois de Cristo, 650 depois de Cristo. Então, aí está, né, os árabes tentando conquistar os cristãos, né, a França, a Europa, e é nessa época que Dom Isaac Abravanel, tataravô do senhor Abravanel, que é o senhor Silvio Santos, então riquíssimo. Então Silvio Santos herda essa riqueza, não foi camelô coisa nenhuma, não nasceu na Lapa, por isso não foi presidente do Brasil, se candidatou e retirou a candidatura, porque a OAB obrigou ele a retirar a candidatura. Pelo menos isso de bom a OAB fez. Porque está escrito na Constituição que ninguém pode ser presidente se não for brasileiro nato. E ele nasceu ou na Sicília ou na Grécia. Não sabemos exatamente em que lugar onde ele nasceu. Seguramente era mafioso, a família era mafiosa, porque ele sempre esteve envolvido com maracutaia para ganhar muito dinheiro. E ele hoje disse publicamente no programa da SBT: eu sou o homem mais rico do Brasil, depois de mim o bispo é de Macedo. O bispo para a nega dele. Quem fez ele bispo? Ele não tem ideia do que é um bispo? Tem que ser consagrado por 3 bispos. Quais foram os 3 bispos que consagraram de Macedo? Não é o caso dos luteranos, né? Lutero, louco, induzido por Frederico Suávio, dividiu os cristãos da Alemanha em católicos e protestantes. Os bispos protestantes luteranos eram bispos de fato, porque tinham sido consagrados antes de serem seduzidos pela Revolução Luterana, que nós consideramos uma heresia, mas hoje somos irmãos, nos reconciliamos, segundo o pacto de igrejas irmãs, feita por João Paulo II. Então você vê, aqui já está algo que não se pode crer. João batizava para arrependimento dos pecados, e todo aquele que chegava a ele introduzia no Rio Jordão, e a pessoa confessava os pecados primeiro, publicamente, e depois se batizava. Ora, impossível Jesus ter feito isso. Jesus não tinha pecados. O que é que ele ia confessar? Jesus era puríssimo, o Filho de Deus, o Filho único de Deus. E João diz, né, do qual eu não sou digno de levar as sandálias. Primeira inexatidão. Para uma pessoa pouco avisada, João viu um homem se aproximando e reconheceu nele o Mashiach, o Adonai, de que fala Isaías. Deus diz a Ieconan, no deserto da Judéia, no meio dos Esseus, da sagrada ordem de Melquisedeque: vai que ele já nasceu, tu está perdendo tempo aí, homem, está fazendo o quê? Está no meio do deserto entre os essênios, ele já nasceu lá, mas os essênios acreditavam que ele nasceria entre os essênios. E os essênios eram a sagrada ordem de Melquisedeque, que vinha de Damasco, pontos, acampamentos no deserto, e iam até o Egito. Jesus de Nazaré nasceu de Maria, em Belém de Judá, em Belém, numa caverna essênia, chamada vulgarmente o presépio, mas era uma gruta essênia. José, que era essênio, e Maria, que era essênia, sabiam que ali tinha essa caverna essênia, essa gruta, e quando não encontraram hospedaria, ou talvez até tivessem encontrado e nem procuraram, foram direto para a casa deles, uma gruta essênia, e lá, junto com os animais, ela deitou-se no Monte de Palhas, e Jesus saiu
miraculosamente do ventre dela, como entrou pelas paredes e portas fechadas, para dizer aos discípulos: paz seja contigo. Então, o parto de Maria foi miraculoso, como foi a concepção e a vida dele toda. E aqui então, eu vos batizo com água, de João. Ele, porém, Adonai, o Mashiach, o Reshit encarnado, vos batizará no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, esse é o batismo que, graças a Deus, eu recebi, por isso tenho a força do Espírito. O Ruá Elohim, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em mim, diz Isaías, num salmo que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, e disse: cumpriu-se. Pois bem, o Espírito de Deus está em mim. Ruá Elohim, o Santo Espírito de Deus. Ruá HaKadosh Elohim, o Espírito Santo de Deus está em mim. Que me matem, eu terei a graça e a glória de morrer, como diz o chefe do Hamas, como um mártir pela ordem de Melquisedeque, pela tzedaka, pela justiça, Ma'at, a ordem que eu criei aqui na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e que estou espalhando através desses vídeos. Ma'at quer dizer justiça, tzedaka em hebraico quer dizer justiça, tzadek quer dizer justo. Veja como tudo é bom, tudo se encaixa. Agora, João, vamos ver a cena. Vê vários multidões se aproximando. Ele está nas margens do Jordão ou com água pelos joelhos. Aí ele diz: confessa teus pecados publicamente. Era assim o rito. E o cidadão, Madalena, é um delas, que nós temos certeza, foi, confessou tudo o que fez, e ele disse: agora vem até mim. Ela foi, ele com água pelos joelhos, ele levou-a até ela estar com água pelos peitos, e disse: tapa o nariz, respira fundo. Ela tapou o nariz, ele virou ela de costas, e ela voltou, assim, toda molhada, toda cheia, toda molhada, né? Então ali foi batizada e introduzida na ordem sagrada de Melquisedeque, que tomava o nome de Esseus ou Essênios. João era, portanto, um Rabi Sadeque. Agora imaginemos Jesus. O texto bíblico é inexato e incorreto. Jesus não, quando João, vamos repetir a cena, só que agora no lugar de Maria Madalena está Jesus. Imaginem comigo, João está dentro do Jordão, saiu do deserto da Judéia, saiu do acampamento e das cavernas dos Esseus, numa das quais nasceu Jesus Cristinho, lá entre os animais, que foi visitado pelos pastores que estavam próximos e eram os donos daqueles animais, porque o anjo disse: eis que eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador do mundo, que é o Cristo Senhor. Assim foi o anúncio. Gaudete, alegrai-vos. Gaudete in Domino, alegrai-vos no Senhor, diz São Paulo, né? Porque nasceu o Salvador do mundo. Yeshu, é essa palavra, Salvador. Então, não é Yeshua, que seria salvação de Javé, Salvador que vem pela força de Javé. Javé é o contrário, é servo de Jesus. Jesus é Senhor de Javé. Por isso, no Salmo 110, Javé diz, o Salmo, vou citar ele no original, quer dizer, obedecendo ao original, oráculo de Yahvé Adonai, ou seja, palavra dita por Yahvé, chamado Deus, Jeová, Adonai, a Reshit. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo do teu pé. Você é da paz, eu sou guerreiro. Eu tenho, segundo o professor Smith, numa história de Deus, considerado o melhor trabalho de pesquisa feito por um acadêmico para descobrir a origem de Javé, um anjo que foi tornado poderoso, como Marduk. Se você ler a lenda de Marduk em Mircea Eliade, você vai ver, não é agora o momento, você vai ver do mesmo jeito
a Assembleia Celeste, reunida por El, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, Abba, reúne uma assembleia e declara que um desses anjos vai criar um mundo que não é o de Reshit. O mundo de Reshit só tem a Santíssima Trindade e Jesus é o único que está lá, que é um homem, e que unido ao Logos, por hipostase, quer dizer, uma união perfeita, mas com a separação de pessoas. Um é a pessoa do Verbo, Deus incriado, e outra é a pessoa de Yeshu, criatura. Criador e criatura se unem por hipostase, e Jesus, então, obedecendo ao comando do Verbo, que ele se tornou obediente em tudo, obediente até a morte e morte de cruz, diz a carta aos Hebreus. Agora imaginemos, lá vem Jesus. Primeira coisa que acontece, João está com água pelos joelhos dentro do Rio Jordão. Ele olha e reconhece Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus se aproxima dele. Ele sai da água, bota a mão sobre o peito de Jesus e diz: o que estás fazendo aqui? E Jesus diz: vim receber o teu batismo. Ele diz: não posso te batizar, tu estás acima de mim, tu és o Criador, não só meu Criador, Criador de toda a humanidade, Criador de Javé, que é a união, é um anjo que une as qualidades de Marduk, o guerreiro, por isso ele é o Javé dos exércitos, o Senhor da guerra, com Havá, a criadora dos homens e a doce Eva, e Enki, que é o Deus criador dos homens para os caldeus, e no panteão caldeu, no panteão dos assírios caldeus e dos sumérios e acádios, o nome dele é Nudimud, é um nome, Enki é outro nome, Ea é outro nome. Ele tem 3 nomes. Nudimud é poucas vezes dito. Enki tem um livro. Esse livro de Enki é o livro do Levítico, quer dizer, Moisés pegou esse livro e copiou uns pedaços, e desses pedaços fez o Levítico, e a maior parte das cerimônias sacerdotais, mágicas, entre aspas, sagradas, que somam uma quantidade enorme de ritos, e que Abraão conhecia, porque Abraão morava em Ur dos Caldeus, e o livro de Enki era conhecido dele, com o nome de Iá, que é o terceiro nome. Ea passa a ser Iá, já disse, une-se a Iavá, a Havá passa a ser Iavá, Marduk desaparece, mas Iavé é a soma, segundo Mark Smith, professor de Assiriologia, pesquisador, depois de 25 anos, no livro Uma História de Deus, o decano da faculdade hebraica, velho, competente, entendido em hebraico, cultura hebraica e na religião hebraica, ele diz: não há outro livro mais preciso do que este, descrevendo como foi que surgiu Javé. E o professor Júlio Surri, que seguindo a escola de Mircea Eliade, professor de religiões comparadas e de mitologias comparadas, confirma isso, dizendo que o nome de Javé é uma mistura de 3 deuses estrangeiros para os judeus, né? Mas Abraão morava em Ur da Caldeia. Então, Iavé é a mistura de Marduk, o senhor da guerra, Havá, a doce rainha, a doce deusa que cria os homens, e de Iá, ou Enki, ou Nudimud, que é o Deus sábio e bom, que vai avisar a Tarrazes ou a Noé no dilúvio, né? Que saia, construir uma arca, saia dali, porque o mundo vai se acabar em água. É um Deus bondoso. Então, o lado bondoso de Javé é, na verdade, Enki, o Senhor do céu e da terra.
quer dizer, vem de An, que quer dizer céu, e Ki é terra. Anki quer dizer Senhor do céu e da terra. Mas chamavam por um nome pequenininho, Ea. Esse desliza para I e passa a ser Ia. E junto com o Senhor, a doce deusa Havá dos arameus, se torna Yahavá. E de Yahavá para Yavé não precisa ter muita distância. Então, dizer só confio na Bíblia, a Bíblia tem que ser entendida literalmente. Aqui está a primeira inexatidão. É impossível que Jesus tenha confessado os pecados. Ele não tinha. Então João diz, não posso te batizar. Ele diz, você tem que me batizar para que se cumpra a continuidade da Tzedakah. Tzedakah em hebraico é tzadek. E essa era a palavra-chave para os esseus. Na ordem sagrada de Malek Tzadek, Tzadek, que quer dizer justiça, equivale ao hebreu, o aramaico, em a Tzedakah. E aí João tira a mão do peito de Jesus, olha para ele admirado e diz, é este o plano? Sim, é necessário que se cumpra, porque a ordem de Melquisedeque tinha perdido com Onias IV, que era quem governava, agora me veio o nome, a sinagoga de Damasco, e tinha uma outra no Cairo, e tinha uma cidade da qual ele vivia, cujas rendas o faraó Alexandre Balas deu a ele. Ele vivia das rendas dessa cidade, folgadamente. Tinha um escritório no Cairo e tinha Salomão Chester descobriu outro escritório dele em Damasco, ou de alguém com quem ele se correspondia para governar a sagrada ordem de Melquisedeque. Então Jesus aqui vai ser batizado por João. João vai se recusar. Veja como a inexatidão. Quem ler o texto vai dizer que, como eu vi um padre dizer, Jesus deu o exemplo. Isso foi por humildade. Jesus era tão humilde que ele fingiu que era pecador. Meu Deus do céu, ele não era mentiroso, ele disse, eu sou a verdade. Se ele é a verdade, como ele pode fazer uma encenação? Não. Para o povo que estava olhando, ele estava se tornando um discípulo de Iocanã, ou Elcanã. El, verdadeiro pai de Jesus Cristo, Ió, ou Iaú, ou Iô, ou Aô, que é o nome de Javé. Então os javistas chamam Iocanã. E os eloístas, como eu, chamam Elcanã. Mas de qualquer forma ele é conhecido pelos cristãos e pelo mundo inteiro como João Batista, o Batista. Né? João é a adaptação de Iocanã, Jocanã. Portanto, preferiram o javismo, senão seria Elcanã. E aí vocês verem que era impossível o texto se acontecer. Jesus não podia confessar pecados. E aqui diz que o rito supunha que para entrar na sagrada ordem de Melquisedeque, aqui chamada de essênios ou esseus, para fugirem da ira de Herodes, dos Herodes, da ira dos Pilatos e dos governadores romanos, então eles assumem o nome de esseus, essênios, de nazoreus e outros nomes semelhantes, todos eles ramificações da sagrada ordem de Melquisedeque, que tem esse nome, e então Elcanã vai batizar muitos. E entre os muitos ele vai batizar habitantes da Jordânia, habitantes da Galileia, Jesus vem de lá, habitantes de toda a Decápole que vem para receber o batismo dele. E Jesus depois manda que isso continue. Batismo de Jesus. Mateus 3, de 3 a 17. Veio Jesus da Galileia ao Jordão e apresentou-se a João para ser batizado por ele. Então o rito devia ser cumprido. João com água pelo joelho no Jordão, Jesus está na terra e João diz, o que queres? O batismo? Confessa teus pecados em voz alta. Isso não podia acontecer. Eu teria uma multidão de pecados para confessar. Jesus não tinha um. Quem de vós pode me acusar de pecados? O santo, Hakadosh, Hashem, aquele cujo nome, poder está acima de todo nome.
diz a carta aos Hebreus. Deus lhe deu, por ser obediente até a morte, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, o poder que está acima de todo poder. Tanto faz nome como nome. O nome é o nome é o nome. Yeshua quer dizer Salvador. Yeshua quer dizer o braço de Javé te dá um Salvador. Não é Yeshua. Não é Yeshua nem Yeshua. Porque não é Javé. Ele não é o braço de Javé que salva. Ele é o Salvador. Ele é Reshit. Ele é o cabeça, o príncipe, mas o verdadeiro príncipe. Ele diz, como vós podeis chamar de Beuzebu e de filho de Beuzebu, aquele a quem El, o Pai, ungiu o sacerdote no céu e enviou à terra. Duvidam? Será que, então, o Deus dos essênios era El? Por isso, João Batista tem dois nomes, Elcanã, segundo a tradição de El, e Iocanã, ou Jocanã, que dá João, pela tradução javista. Ele tinha as duas tradições, porque ele era levita, que obedecia à tradição levita, javista, descendente do sacerdote levita Zacarias, filho de Zacarias segundo a carne, mas ele era essênio, portanto, Rabi Sadek, sacerdote da ordem sagrada de Melquisedeque. Então ele conhecia a história dos dois deuses. El é o Deus verdadeiro, incriado, onipotente, onipresente, criador do céu e da terra e de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, que só criou uma única criatura, Reshit, unido ao Logos. Então havia apenas o Ain, o Sof e o Ain Sof Aor na Cabala. O Ain Sof Aor é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então era a trindade que a Cabala diz que habitava no céu. E aí o Ain, o Pai Celeste, cria El, cria Reshit, o cabeça, o verdadeiro príncipe, que ele diz, não jureis por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. É ele. No Aleluia de Handel diz, e ele reinará para sempre. E ele será rei segundo a ordem de Melquisedeque, diz o Salmo 110. E ele será sacerdote, rei segundo a dinastia de Davi. E sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diz o Salmo 110 de Davi. E ele é descendente de Davi, já é rei. Agora ele vai se tornar sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O rito supõe que ele confesse os pecados, diz o que acabamos de ler, a Bíblia Sagrada. Mas quando João o vê e reconhece nele o Filho de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Ruach HaKadosh Elohim, o Espírito Santo de Deus está sobre ele, o cobre com as suas asas, e João vê, quando ele sai do Jordão, visualmente em forma de uma ave, a Bíblia diz em forma de pomba, cumprindo-se a profecia de Isaías, o Espírito do Senhor repousa sobre mim também, com a graça de Deus. E sobre todo sacerdote da sagrada ordem de Melquisedeque, que, infelizmente, estão tendo de matar e de morrer, mas preferem morrer a entregar ao diabo, aos filhos do diabo, portanto, aos israelenses, chefiados agora por Netanyahu, que é apenas o lambe-bota de Rothschild, porque o verdadeiro dono da Palestina é Rothschild. A história é simples. A Segunda Guerra Mundial, é só verem meu vídeo, a Guerra Mundial é um jogo, e eles decidem morrer a entregar a faixa de Gaza, que é separado, são 14% da Palestina, concedidos pela benevolência dos falsos judeus Ashkenazi, dos separados, 86% deles, por um muro de aço, dos 14% dos sefaraditas, aos quais pertencem o Hamas,
que são da ordem sagrada de Melquisedeque, que infelizmente foram mortos obedecendo, na época de Jesus, a pregação pacífica de Jesus, se deixavam matar, mas não matavam. Agora não, agora eles matam e morrem. Aqui está completa um resumo tirado da Wikipédia, feito pela Magda a Xerox, mostrando o que está acontecendo, o conflito israelo-palestino, de um punhado de heróis que estão dispostos a morrer, que vivem miseravelmente, como o Rabino Weiss disse: se você for a um hospital do lado da faixa de Gaza, você terá nojo da água que abastece aquele hospital. A água que Israel, os filhos de Satanás, os judeus Ashkenazi, os falsos judeus, não os semitas que habitam também em Jerusalém, porque os semitas são de sangue abrâmico, mas há semita traidor e há Ashkenazi traidor. Jack Bernstein foi um Ashkenazi que traiu o sionismo, escreveu um livro denunciando isto e foi assassinado pela Mossad, polícia israelense, já disse isso aqui. Então, voltando, apresentou-se a João para ser batizado por ele. João se opunha dizendo: eu devo ser batizado por vós, e vós vindes a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixei que aconteça por agora, pois convém que se cumpra a justiça. A tzedakah era a palavra-chave. É preciso que haja continuidade da ordem de Tzedek, Tzedek, Maat, segundo a minha razão social. Eu fundei a Maat, justiça em egípcio, Tzedakah em hebraico, Tzedek em caldeu. É preciso que haja a continuidade, porque Onias III foi assassinado e Onias IV morreu no exílio, não há chefe. E a ordem de Melquisedeque sagrada, profetizada por Davi como tendo que existir para sempre, tem que ter um sacerdote que também permaneça para sempre. E João entende que esse sacerdote vai ser Jesus, Yeshu Nazri, Jesus de Nazaré. Vejam, a frase Yeshu Nazri não é minha, são os rabinos judeus que o chamam assim, não é Yeshua nem Yeshua, Yeshu Nazri, Jesus de Nazaré. Portanto, Yeshua é errado, Yeshua é errado, porque ele não é o braço de Javé. Javé foi criado por ele, é um anjo, que na verdade os autores bíblicos fundiram três deuses, Ravá, em que Oiá, e Marduk, que não aparece. O Senhor da guerra, quando ele se ira, ou quando quer conduzir os judeus, os hebreus à vitória. O doce Deus que fala com Abraão e diz: tu terás um descendente, mesmo com 99 anos de idade, e Sarai conceberá, você terá um filho dos seus lombos, saído dos seus espermatozoides. E isso é dito a ele por Javé, tomado a forma humana. El não pode tomar a forma humana. Reshit pode, porque na transfiguração, primeiro ele se tornou homem com o nome de Yeshu, e na transfiguração ele mostrou a João, Tiago e Pedro o que era ele quando se desvestia da carne e mostrava a sua natureza divina. Essência divina ele não tinha. A essência ele coparticipava pela união hipostática com o verbo. Então, a essência divina é o Logos, o verbo que tem. E ele coparticipava da essência divina, do Logos, pela união hipostática. Mas era de natureza divina. São Paulo diz claramente, o autor aos Hebreus: Jesus, imagem e substância do Pai, espelho, imagem da substância do Pai. E a carta aos Hebreus diz, e o credo diz: consubstancial ao Pai, da mesma natureza de Deus, mas não da mesma essência. Então, não tinha pecados.
Não podia confessar os pecados. E aí, João, no texto aqui, Mateus 3, de 13 a 17, qual será o pregador protestante que vai explicar isso para vocês? Qual será o padre católico, o bispo, o cardeal ou papa que vai pregar isso para vocês? Nenhum. Esse segredo está guardado e ninguém quer dizer. Bem, está dito agora. João disse que não batizaria. Eu necessito ser batizado por vós. Eu devo, em Mateus, ser batizado por vós. E vós vinde ser batizado por mim? Eu não tenho a dignidade de me abaixar para desatar as tuas sandálias ou de carregá-las. E Jesus diz, agora sim, deixai que aconteça por agora, eu pareça ser seu discípulo, você vai parecer ser o Messias, e eu mais um discípulo do Messias, para que se cumpra, ou seja, haja continuidade da ordem de Sadeque, a Tzedakah. João entende. E aí diz, então João consentiu. Olha, como o diálogo entre eles dois aqui está muito bem velado. A palavra, todos os tradutores colocam, para que se cumpra toda a justiça, para que continue a existência de toda a ordem sagrada de Melquisedeque, Malek Tzadek, Tzadek, Tzedakah, para que se cumpra a Tzedakah. João entendeu, Tzedakah é Tzadek, portanto, que a ordem tenha um grão-mestre, que serei eu, porque você já viu que eu sou imortal. Eu darei minha vida, eu a retomarei de volta. Este é o poder que recebi do Pai. Ele dirá aos fariseus, escribas, saduceus e a todos os que estiveram nesse momento dele. Eu tenho a vida em mim, diz João, o evangelista. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. João vê isto. Eu não posso te batizar. Pode e deve. Vão pensar que você é o Messias, isso já pensam, vão ter certeza, e que eu sou mais um dos seus discípulos. Mas tudo isso é necessário por agora. Veja bem, a tradução diz por agora. Portanto, é por um tempo curto, a fim de que se cumpra a continuidade da ordem sagrada de Melquisedeque, que vai lutar contra Satanás, e você está fazendo isso, pois pertence a ela, como um Rabi Tzadek. E eu vou ter que ser tornado um Rabi Tzadek. Não sou apenas um Rabi, como o povo conhecerá, mas quem souber do segredo, saberá que eu não sou apenas o Rabi Yeshu, né, como me chamavam, Rabi. Não, eu sou um Rabi Tzadek, e só posso ser isto se você me batizar. Ou seja, eu serei introduzido por uma cerimônia sagrada na ordem sagrada semi-secreta de Malek Tzadek, a qual você pertence. E você também é levita, sacerdote segundo a ordem de Arão, que vai ser extinta. E vai prevalecer a ordem de Malek Tzadek eternamente, até o fim dos tempos. E o sumo sacerdote, Onias III e Onias IV, que eram mortais, da ordem de Melquisedeque, morreram. Como morreram todos os sumos sacerdotes da ordem de Arão, que eram mortais. Mas eu não morrerei. Eu darei a minha vida, voluntariamente. E eu a tomarei de volta. Porque este poder eu recebi do Pai. Abba. E não é, portanto, de Javé. Então Jesus não tinha, ele tinha o poder de Javé, porque ele era superior a Javé. Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo de Javé. Javé é o general que vai conduzir a batalha que eu estou travando. Eu estou, portanto, sob as ordens de Javé, chamado erroneamente Jeová pelos que temem a Jeová. Eu estou combatendo o bom combate, que Paulo fala, porque eu estou lutando, e quem é o Senhor da guerra? Javé. Mas eu estou lutando pela palavra. Nunca dei um soco em ninguém, nunca matei ninguém. Então, agora o Hamas está matando, está morrendo. Quer dizer, os tempos mudam, e aí os habitantes da faixa de Gaza
que, como eu mostrei, vieram se batizar no Rio Jordão, como eu acabei de ler, vinham habitantes de toda a Judéia, e vieram os habitantes da Galiléia, Jesus, e da Pérea, e da Idumeia, e vieram se batizar, e João batizava todos, exceto os escribas e fariseus. Que ele dizia: vós estáis no inferno, e de lá não saireis. Quem vos disse que podeis sair? Jesus falou: vocês estão no inferno, e quando conquistais um discípulo, tornai-o merecedor do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, há sessões do inferno, e a sessão em que os escribas estavam ainda era menos sofrida do que a dos descendentes dele. Então imagina agora o clã de Rothschild, o clã dos Rockefeller, o clã de Soros, que não tem nada de Soros, o nome dele não é George Soros, que não tem nada a ver com o libertador da Rússia, Lenin, Vladimir Ulyanovich, que não tem nada a ver com Benjamin Zver, que aparece na história como Theodor Herzl, o fundador do sionismo, que era para libertar os judeus do mundo inteiro e trazê-los para a Palestina, uma terra sem povo que precisava de um povo sem terra. Esse era o lema do sionismo. Quanta mentira! A Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. Jesus, então, diz, e João consentiu. Logo que foi batizado, portanto, não diz, ele não confessa os pecados. O que está dito ali, de mim, de você, de Madalena, confessando os seus pecados, aqui não fala de Jesus. Ele consentiu, João consentiu. E logo que Jesus foi batizado, eis que lhe abriu o céu e viu o Espírito Santo. João viu, descendo em forma de ave, aqui diz pomba, e pairar sobre ele. Enquanto a voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem pus toda a minha complacência, todo o meu agrado. Pararemos aqui. O batismo de Jesus é o ingresso de Yeshua, é o verdadeiro nome dele, que é Reshit, na Santíssima Trindade, unido hipostaticamente ao Logos, que é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, aqui o Logos se fez carne e habitou entre nós. Reshit desceu. Pegou no caminho Javé, o Mashiach, e ele vem com o poder do Logos, que é muitíssimo superior a Javé, e ele vem com o poder de Javé. O Logos é Deus, incriado, onipotente, pertencente é a segunda pessoa da Trindade, é o Sof, Ain, Sof, Aor. O Ain é o Pai, Sof é o Filho, Aor é o Espírito Santo. Portanto, o Logos é o Aor da Cabala. Jesus está unido ao Sof, sabedoria eterna, inteligência divina. Por isso ele penetra no segredo de Deus e entende tudo. Paulo diz, só o Espírito de Deus pode penetrar na memória de Deus. As profundezas dos arcanos, dos segredos de Deus estão na sua memória. E só o Espírito de Deus penetra nesta memória. Então, Jesus é, ao mesmo tempo, ligado hipostaticamente ao Logos, à inteligência de Deus, e pode penetrar com o sagrado Ruá, o Ruá Hakadosh Elohim, o Espírito Santo de Deus, e através desse Espírito Santo, e através do Sof, a inteligência, ele prescruta as profundezas da sabedoria divina. E o que ele diz é, eu falo o que ouvi do meu Pai. Estou ouvindo agora, porque como diz Santo Agostinho, aquele que era, Reshit, deixou de ser o que passou a ser o que não era, Yeshua, sem deixar de ser o que era. Ou seja, ele nunca saiu da Santíssima Trindade. Mas há um momento em que a Santíssima Trindade o despoja dos seus poderes para que ele possa morrer. É o que mostra aquele crucifixo ali.
Se Logos estivesse com Jesus, Jesus não morreria. Se Javé estivesse com Jesus, Jesus não morreria. Porque o Logos é imortal, é Deus imortal, incriado. Deus incriado, criador. Javé é um criador criado. Por Reshit, não por El. E ele teve que ser despojado dessas potências, Deus e Messias, para ficar apenas como homem, eu ou você, e sofrer a morte na cruz. Este é o grande mistério da ordem de Melquisedeque. Marcos diz, 1 de 9 a 11, por aqueles dias veio Jesus da cidade de Nazaré, na Galileia, portanto estava morando em Nazaré, ainda não em Cafarnaum, e foi batizado por João no Rio Jordão. Não fala do diálogo entre ele e João. Está vendo? Aqui em Mateus diz, eu não posso batizar você, porque eu devo ser batizado por ti. Porque você é sumo sacerdote desde o céu. O Pai lhe consagrou sacerdotes, sumo sacerdote, rei e profeta, no céu, a Santíssima Trindade. E para confirmar isso, João viu o céu se abrir e o Espírito descer em forma de pomba, o sagrado Ruá, e pairar sobre a cabeça de Yeshua. Então não digam mais Yeshua, não digam mais Yeshua. É Yeshu Natri. É assim que os rabinos judeus que sabem do segredo da ordem de Melquisedeque falam. E vamos parar por aqui, que já tem mais de uma hora. Jesus agora, segundo as Escrituras, se torna sacerdote da ordem de Melquisedeque. E João só cede porque ele não pode confessar os pecados. O rito supõe a confissão. Confessar o que se ele não tem pecados? Então João diz, é impossível cumprir o rito. Ele diz, faça da maneira que for possível, por agora, para que tenha continuidade a ordem de Melquisedeque, para que se cumpra a tzedaka, para que continue a haver quem fale pela justiça, quem defenda a justiça. O que o Hamas quer é que haja justiça. A Palestina é dos palestinos, dos árabes palestinos, sempre foi. Isso será assunto do próximo vídeo. Vamos parar aqui mostrando que não se pode confiar totalmente, literalmente, no que está escrito na Bíblia. É isto o que eu pretendia dizer a vocês. Ia ler isto na Bíblia Sagrada, mas terminei lendo nos sinóticos, os evangelhos sinóticos. Então, aí está decifrado o segredo. Jesus agora passa a ser filho de Davi, segundo a carne, filho de Deus, segundo o Espírito, coparticipante da Santíssima Trindade, aí em Sofia Or, na Santa Cabala, e agora sacerdote segundo a Sagrada Ordem de Melquisedeque, já que um Rabi Sadek o introduziu ritualisticamente na ordem, sem a confissão dos pecados. Então, olha, o detalhe, hein? Pergunte a um pastor, pergunta ao seu pastor, como foi o detalhe do encontro entre João e Jesus? Pergunte ao padre da sua igreja, pergunte ao seu bispo. Por que João não quis batizar Jesus e depois que ele disse é necessário que se cumpra a tzedaka, João cedeu? Porque tzedaka é tzadek. Automaticamente João entendeu. Era uma palavra-chave que denunciava a ordem de Melquisedeque, que se referia a ela, e João percebeu que Jesus, tendo todos os parentes, segundo a Sagrada Tradição Católica, pertencentes a essa ordem, ele precisava não somente pertencer, mas ser sacerdote, e depois se tornar sumo sacerdote, como diz a carta aos Hebreus. Nós temos o sumo sacerdote que oficia num templo não construído por mãos humanas, porque Deus não habita em templo construído pela mão do homem, mas no santuário celeste, onde ele intercede por nós incessantemente a nosso favor, para que Deus, El, perdoe os nossos pecados. Javé nem se fala. Javé está apenas vistoriando, supervisionando as provas pelas quais nós passamos neste mundo, que foi criado por nós, é o pecado original, mas não irei mais falar disso.
Então, o segredo aqui foi revelado. Pergunte ao seu pastor, ao padre que celebra a sua missa, ao bispo da sua diocese, pergunte ao Papa o que significa João dizer: eu não tenho a dignidade de te batizar. João ter quebrado o protocolo ritualístico do batismo, que supunha que o batizando tinha de confessar os pecados antes de entrar na água. Ele quebra. Jesus não confessa pecados, ele não tinha nenhum. Tudo isso está dito, logicamente, não na Bíblia. Então não dá para explicar a Bíblia pela Bíblia, como eu disse a vocês. Os pastores e os padres querem explicar a Bíblia pela Bíblia. É impossível. Ela é um livro fechado. Ela é uma caixa fechada. Tem que estudar muito, muito mesmo. Nós temos aqui, herdado do Mosteiro de São Bento, quando eu estava lá como candidato a beneditino, né? Aqui está a Bíblia, o Novo Testamento, onde eu estudava, ai meu Deus, eu estou passando dos limites. Então aqui está o original em grego e latim do Novo Testamento. Tem que estar escrito. Novo Testamento em grego e latim. Meu Deus do céu. Achei. Bom, então teremos que deixar para a próxima. Teremos que deixar para a próxima aula. Mas vai estar Novo Testamento greco-latino. Então é o Novo Testamento em grego e latim. Está escrito aqui. Então, usando, está aqui escrito na capa, mas vocês não sei se conseguem ver, né? Está escrito aqui, Joseph M. Bauer, aqui Novo Testamento, o Novo Testamento, Bíblia Greca e Latina. Está escrito aqui, ó. Não está bem nítido porque está em caixa alta, mas é em baixo relevo. Estudando esse livro, através do material, tá vendo, ó? Aqui são lições de como interpretar a Bíblia através de outros livros. A Bíblia hebraica, o que é? O que é hermenêutica? Edições paulinas. O que é exegese? O que é hermenêutica? Aqui nós temos metodologia do Antigo Testamento para compreender o Antigo Testamento. O que é que você tem que saber? Também exegese, também hermenêutica. A linguagem humana na Bíblia. A Bíblia, segundo Paulo VI, é a mensagem de Deus em linguagem de homens. Aqui está dizendo isso. A Bíblia não caiu do céu. É a memória escrita do antigo povo de Israel e do novo povo de Israel, a caminho do tempo e da história. Não é o livro só, é uma pequena biblioteca de volumes. Está aqui. E aqui está o livro que eu escrevi, uma introdução à história política da cristandade, que mostra como é que os membros da Ordem de Melquisedeque que seguiram Jesus, porque muitos não seguiram, já disse no vídeo anterior, aqui eu estou dizendo que aqueles que seguiram Jesus se tornaram depois discípulos do caminho, esse foi o nome, depois cristãos, mas batizados por João, Jesus se torna, batizado por João, Jesus se torna membro do sacerdote da Sagrada Ordem de Melquisedeque. E ele manda dar continuidade a essa cerimônia. Aqui eu analiso vamos dizer assim, as consequências disto e por que o pacífico Sadek, que Jesus pacificamente entrou nessa ordem também, mas ele deu uma surra, uma sova poderosa nos vendilhões do templo e chamou os fariseus e escribas de filhos do diabo. Olha, isso não é pouca coisa. As autoridades do seu tempo, ele diz filho do diabo e amante de toda mentira. Vosso pai é o diabo, não é Abraão. Se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas vós sois filhos de vosso pai, por isso quereis me matar.
O diabo é assassino e é mentiroso, porque enganou nossos pais no Éden. Então, está terminada a nossa aula de hoje. Guardem esse segredo no fundo do coração, meditem, mas espalhem, divulguem. Nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo aquele que foi batizado por João no Jordão, ou por outros Abissadeques, espalhados pelo mundo inteiro, são membros da ordem de Melquisedeque, como Hamas. No meu livro eu explico como deixamos de ser pacíficos e passamos a ter que matar para sobreviver. E più non dico. Obrigado por verem esse vídeo, deem o seu like, quase 1h30. E até o próximo. Eu sinto muito, o vídeo ficou muito longo.